Reforços, reforços e reforços. Se hoje há uma palavra mais falada dentro do Vasco da Gama, é exatamente essa: reforços. O torcedor vascaíno pede, a diretoria vascaína procura e o técnico Ramon Angel Dias cobra. E é claro, nesse Fala Gigante iremos falar exatamente sobre isso. Reforços, porque o Vasco precisa de reforços. Vamos trazer informações importantes após essa partida contra o Atlético Paranaense. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, mais uma derrota dentro de casa e a amarga lanterna do Campeonato Brasileiro que chegou para o torcedor cruzmaltino. Além dessas, torcedor, é claro, muitas outras informações, só para contextualizar e introduzir a vocês. Falaremos aqui sobre Jorge Carrascal, falaremos aqui sobre o atacante Michel Santos e falaremos também sobre mais um nome que o Vasco sondou no mercado da bola nesses últimos dias. O camisa 9, bastante rodado no futebol europeu, Pini Zahavi. O Vasco que busca alternativas, o Vasco que busca nomes e corre contra o tempo. Porque no início de agosto, meus amigos, a janela de transferências fecha e o Vasco não conseguirá mais contratar reforços para o restante da temporada. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, te faço o convite. Vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Eu sei que após a derrota de ontem, o torcedor vascaíno fica muito chateado e é completamente normal. Mas teremos uma semana cheia, uma semana longa de definições para a partir do próximo sábado contra o Corinthians. E é completamente necessário que o Vasco consiga contratar durante essa semana para chegar já reforçado, inclusive, nessa próxima rodada de Campeonato Brasileiro. E já te adianto, reforços, anúncios são esperados para esses próximos dias. E aqui no nosso canal você ficará muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, ative o sininho de notificação e deixe aí nos comentários. Você acha que dá, torcedor? Você acha que dá para que no final do ano o Vasco não caia para a Série B do Campeonato Brasileiro? Dá para reverter essa situação? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco, porque, claro, é uma situação difícil, é uma situação complicada, é uma situação preocupante. Ontem o Vasco novamente entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, a sua 15ª partida, né, pela competição. E mais uma vez foi derrotado. O Vasco ontem perdeu para a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 2-0, chegou a sua 10ª derrota no Brasileirão. Até o momento são apenas 2 vitórias, uma vitória contra a equipe do Atlético Mineiro no Mineirão na primeira rodada e uma vitória contra a equipe do Cuiabá, se eu não me engano, na 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. Além de 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Resultados ruins, resultados negativos que fazem hoje o Vasco da Gama amargar a 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mais um ano que novamente o Vasco se encontra na lanterna do Brasileirão. É uma vergonha, é uma falta de amor, uma falta de paixão pelo Vasco da Gama, por as pessoas que hoje trabalham dentro do nosso clube. Isso faz com que o torcedor vascaíno se preocupe. Porém, ontem, acredito eu, que mesmo diante de uma derrota, a gente teve um pingo, um suor aí de esperança. A última gota de esperança ainda está sendo derramada por aí. Porque ontem tivemos à beirada do campo um técnico que apresentou tecnicamente um Vasco melhor. E a gente falou isso, né, no pós-jogo de ontem, a gente falou isso na Acorda Vascão de hoje, aliás, melhor dizendo, taticamente um Vasco melhor. O Vasco taticamente ontem contra a equipe do Atlético Paranaense, eu não vou usar a dizer que o Vasco amassou taticamente o Atlético, acredito eu que vai ser demais, vai ser exagerado, mas o Vasco taticamente foi superior ao Atlético Paranaense. O Vasco fez um primeiro tempo superior e o Vasco nos primeiros 15, 20 minutos de jogo do segundo tempo foi superior taticamente ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ficou completamente encurralado em diversos momentos do primeiro tempo, não estava conseguindo sair com a bola nos pés porque o Vasco fazia uma pressão muito boa, aquela marcação-pressão na primeira linha de passe do adversário. Então as coisas estavam acontecendo, o Vasco tinha jogadas, o Orediano estava jogando bola, o Gabriel Peck aberto pelo lado esquerdo criou várias oportunidades de gol para o Figueiredo, então o Vasco taticamente foi bem. Mas, meus amigos, é o que a gente falou no pós-jogo de ontem, é o que a gente falou na Acorda Vascão de hoje. Taticamente, ok. Mas se tivermos um lado tático bom, nada adianta se não tivermos um lado técnico também bom.
Porque o lado tático é show, é maneiro, é sensacional, é importantíssimo. O lado tático eu falo da parte do treinador, mas se não tivermos um lado técnico bom com relação ao elenco, nada irá adiantar. E ontem isso ficou muito claro. O Vasco tem hoje um bom técnico à beirada de campo. O Ramon Herodias é um técnico superior a Maurício Barbieri, é um técnico superior ao interino William Batista, que é um baita treinador, mas ainda não é nível profissional. É um técnico bom, mas se não trazer nomes, como se diz por aí, se não trouxer bonecos, nada irá adiantar. Iremos amargar novamente a Série B do Campeonato Brasileiro. Então foi um time que a gente viu mais organizado taticamente, a gente viu um time com cara de time, algo que a gente não viu nesses 8 meses de 2023, mas claramente fica nítido que hoje o Vasco sente a falta de uma qualidade técnica individual dentro de campo. Não vai adiantar nada ter trazido o Ramon Herodias ao Vasco da Gama, ter tirado ele da Argentina e colocado no Rio de Janeiro, se não tiver material humano para executar o que o treinador quer para o seu elenco. E deixa eu te falar, Ramon Herodias sabe disso, porque ontem, durante a entrevista coletiva, de todas as perguntas, a única que ele não tocou na palavra reforços foi na pergunta feita sobre a situação do volante chileno Gary Medel. De resto, meus amigos, em todas as perguntas ele falou sobre reforços. Por isso o título do vídeo é exatamente isso. Reforços e reforços. Porque o Vasco precisa de peças, o Vasco precisa de contratações. Enquanto nós, torcedores, estamos querendo nomes, o técnico Ramon Herodias hoje cobra a diretoria. E eu já te adianto aqui, Ramon Herodias é um profissional muito sério, muito maduro, muito consolidado. Se aquilo que foi prometido a ele no momento da mesa, da conversa, das negociações para fechar com o Vasco da Gama não for realizado, não duvide dele virar, rescindir o seu contrato e ir embora do Vasco. Porque ele, claro, aceitou o projeto, ele, claro, esteve animado de estar comandando o Vasco da Gama, mas ele quer realizar um bom trabalho e sabe que com esse atual elenco dificilmente veremos uma virada, uma situação diferente da que hoje o Vasco se encontra. E ele pede, e a gente tem informações inclusive para trazer a vocês. Hoje o Vasco já andou com muitas negociações desde a chegada do Ramon. Chegou ao último domingo no Rio de Janeiro, na madrugada de ontem, melhor dizendo, o atacante Paulo Paulinha está confirmado, aliás, Paulinho Paula, né? Desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada, foi recebida por familiares, um atleta que pertencia ao Al-Shabaab da Arábia. Estava emprestado a um outro clube árabe na última temporada e o Vasco comprou os direitos econômicos do jogador por cerca de 6 milhões e meio de reais. Assina um vínculo contratual com o Vasco até dezembro de 2025. O jogador que já foi procurado pelo Botafogo na última temporada, porém as negociações acabaram não andando. O clube árabe na época recusou a proposta do jogador e nesse momento chega ao Vasco da Gama por um valor até inferior ao que o Botafogo havia colocado na mesa do atleta na última temporada. Um bom jogador, um jogador de nível que aumenta o elenco, mas não resoluciona os problemas do Vasco. Além do Paulinho Paula, outro nome também chegou ontem, Bruno Praxedes, meio campo de 21 anos, que é um camisa 8, pode atuar como segundo volante, pode atuar como um camisa 10, jogador de muita qualidade também. Assina um contrato por empréstimo com o Vasco até o meio do ano que vem, mas é exatamente igual a situação do Paulo Paulinha. Não é um jogador que muda a situação desse atual elenco. E por fim, um nome que é esperado entre hoje e amanhã aqui no Rio de Janeiro. O atacante camisa 9, Sebastião Ferreira. O jogador que na última temporada fez 45 jogos, ou melhor dizendo, com a camisa, num contexto geral, nas últimas 2 temporadas, do Houston United, fez 45 jogos, marcou 14 gols e deu 3 assistências. No seu melhor clube, que foi o Libertad do Paraguai, onde trabalhou inclusive com o Ramon Dias, foram 83 jogos, 38 gols e 10 assistências. Nomes bons, cara. Nomes que mudam o nível sim desse atual elenco, mas nomes que não resolvem os problemas que hoje o Vasco encara dentro de campo. Então precisa de mais, precisa de grandes nomes, precisa de reforços. E o Vasco hoje atua com 2 frentes principais dentro do seu elenco. O Vasco hoje trabalha com 2 prioridades com relação à posição. O Vasco tem 2 nomes como prioridades, inclusive, mas já procura outros por fora. Porque a janela, como a gente vem falando, fecha dia 3. O Vasco tem que correr contra o tempo para trazer nomes a tempo hábil para conseguir regularizá-los até o dia 3 de agosto. Então o Vasco negocia, o Vasco procura, o Vasco tem prioridade em um camisa 9 e um camisa 10. E já adianto, antes de trazer as informações, Jorge Carrascal e Michel Santos são as 2 prioridades do Vasco. Mas o Vasco nesse momento já procura outras frentes além desses 2 nomes. Por saber que o tempo é curto, por saber que é uma corrida antes do fechamento, né, da janela de transferências. Eu trago aqui novidades a vocês sobre esses 2 nomes que hoje são procurados pelo Vasco da Gama. Começando primeiramente sobre o camisa 10, que, meus amigos, na minha opinião, é um nome mais importante até do que o camisa 9. O camisa 9 é essencial, mas se não tivermos um camisa 10, nada irá adiantar. É um absurdo
o senhor Paulo Brax, e a gente tem que falar sobre isso aqui nos nossos vídeos, desde o início da temporada não ter colocado um camisa 10 dentro desse time. A gente tanto reclamou do Nenê, e eu fui um papel importante, inclusive nessa saída do Nenê do Vasco da Gama, por tantas críticas que eu fiz, e hoje eu falo, eu peço desculpa. Porque se o Nenê tivesse de repente nesse time, mesmo entrando aos 40 do segundo tempo, poderia ser uma situação diferente. Porque é um camisa 10, é um jogador de bola parada, é um atleta que entrega números, entrega pontos. Olha o que ele está fazendo no Juventude. Aí você pode até se questionar, Lucas, é uma Série B do Campeonato Brasileiro, mas entrega. Eu tenho certeza que se o Nenê tivesse hoje dentro do Vasco da Gama, a gente não estaria com 9 pontos no Campeonato Brasileiro. Poderia estar com 10, 11, 12, mas seria algo a mais. Que numa falta, num escanteio, numa bola parada, ele poderia mudar o jogo como tanto mudou para o Vasco da Gama na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sabe por quê? Porque é um camisa 10, é uma referência, é um atleta que puxa a responsabilidade. Hoje não temos dentro do elenco um atleta com essa característica. Quem vai puxar a responsabilidade do Vasco da Gama? Gabriel Peck, Luco Orediano, Jair, Marlon Gomes? Esses atletas não têm essa característica. Então o Vasco tem que correr contra o tempo para trazer exatamente esse número, esse camisa 10, esse referência. E a gente trouxe, o Vasco tem como prioridade o colombiano de 25 anos de idade, Jorge Carrascal. E temos informações aqui a trazer a vocês. O Vasco já colocou uma proposta na mesa do CSKA Moscou, porque com relação ao atleta, já está tudo certo. O Vasco já acertou valores com Jorge Carrascal e o seu empresário. Já te adianto, um tempo de contrato de 4 anos foi colocado à mesa do jogador. A gente não tem informação com relação à questão salarial, mas já está tudo acertado. Lucas, o que falta para finalizar o contrato? O que falta para finalizar a negociação? Resposta do clube russo, resposta do CSKA Moscou. Vasco já colocou na mesa, inclusive do clube russo, 4,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta, trazendo para nossa moeda algo em torno hoje dos 23 milhões e 600 mil reais. Já está na mesa do CSKA, mas até o momento, segunda-feira, às 3h30 da tarde, não houve nenhum tipo de resposta do clube russo. O Vasco aguarda. E é uma estratégia do clube russo no janela de transferências. É uma estratégia deles. Jorge Carrascal é um atleta de 25 anos, de seleção colombiana, valorizado. O clube russo está esperando propostas, porque vão chegar propostas. E aí a gente vai se perguntar, a gente vai se questionar, é culpa do CSKA Moscou? É claro que não. É culpa do Paulo Brax, que não tem uma atitude de mercado, de ter ido antes, quem sabe até no clube russo, antes do início da janela de transferência, para se adiantar e conseguir a contratação desse nome. Então agora o Vasco está na dependência do CSKA Moscou de liberar o jogador. É um atleta que interessa, é o camisa 10 que o Vasco busca no mercado. Porém o Vasco já busca outros, porque como a gente trouxe, meu amigo, é uma corrida contra o tempo, não tem como ficar esperando. E a gente nesse último final de semana teve informações sobre Ezequiel Bulialdi, melhor dizendo, de 22 anos de idade, um meia também sul-americano, porém não colombiano, mas argentino. Um jogador hoje que veste a camisa do Feyenoord, lá do futebol holandês. Foi a grande promessa, a grande venda da história do Godoy Cruz da Argentina no ano de 2022. Chegou ao clube holandês pelo valor de 10 milhões de reais. Nessa temporada, na Holanda, ele não foi bem. Foram apenas 15 partidas, um gol marcado e 2 assistências. Mas é um jogador muito promissor e que se destacou muito vestindo a camisa do Godoy Cruz aqui na Liga Argentina. No ano de 2022, onde foi o seu último ano vestindo a camisa do Godoy, foram em 30 partidas, 6 gols e 4 assistências. Números bons para um camisa 10, entregou. E é isso que o Vasco procura, um atleta que entregue para dar a sua camisa 10. E é uma corrida contra o tempo. Nomes dessa posição são difíceis, são nomes escassos no mercado. E o Vasco hoje no dia 24 corre para que até o dia 3 esse nome chegue na colina histórica. E se o camisa 10 é uma prioridade, eu volto a repetir, o Jorge Carrascal é a prioridade, o Vasco trabalha com outras vertentes, mas tem um nome como o grande sonho, o camisa 9 também é uma prioridade. E o Vasco também trabalha com um sonho e outras vertentes. Situações muito semelhantes. O grande sonho do Vasco da Gama é um uruguaio de 30 anos de idade chamado Michael Santos. Esse é o grande sonho do Cruz Maltino. Para quem não conhece, o Michael Santos é um atleta que nessa temporada vem jogando muita bola, vestindo a camisa do Talleres de Córdoba da Argentina. A proposta já está na mesa do Talleres. Informações que temos é que o Vasco ofereceu 3,5 milhões de dólares pela contratação do jogador. Porém, até o momento as negociações não avançaram, mais por conta do próprio clube argentino do que por conta do próprio Vasco e por conta também do próprio atleta. Hoje, pela parte da tarde, até tivemos algumas novidades importantes sobre a situação do Michael, que dão a dizer, que dizem, melhor dizendo, né, que o Michael Santos quer vestir a camisa do Vasco. Eu vou te falar, Michel, você é muito maluco da cabeça, meu amigo. O que está passando na sua cabeça de vestir a camisa do Vasco da Gama em plena situação? E a gente vê, né, nessas pequenas situações,
O como o Vasco é grande, como o Vasco é gigante. Um atleta que hoje é o grande artilheiro do Campeonato Argentino quer largar o Tardellis para vestir a camisa do Vasco da Gama na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco é grande pra caramba. E essa é a informação que tivemos nessa parte da tarde, que o Vasco já se acertou com relação ao atleta, entre Vasco da Gama está tudo certo, porém o que pesa hoje na situação é exatamente o posicionamento do clube argentino. Porém, Michel já deixou bem claro ao Talleres de Córdoba, ao presidente Andrés Fassi, que quer defender o Vasco da Gama, quer vestir a camisa do Vasco. O Vasco em si, como instituição, pesa e o Ramon Dias é um nome importante nas tratativas. O Michel Santos gosta muito do treinador e teria um desejo de ter a oportunidade de, na sua carreira, trabalhar ao lado do Ramon Dias. Então, nesse momento, essa é a situação. O clube argentino está travando um pouquinho as tratativas, é claro, o Andrés Fassi quer dinheiro, o Talleres quer dinheiro, então espera outras propostas. Hoje, com a procura do Vasco da Gama, Michel Santos acabou se tornando um nome valorizado no mercado. Então, nesse momento, mesmo diante do acerto entre Vasco e Michel, mesmo diante do desejo do Michel de vestir a camisa do Vasco, o Vasco ainda aguarda a definição do clube argentino, que conversa também com outros interessados a fim de decidir o clube em que irá encaminhar a venda do jogador, do atacante uruguaio, que é o grande sonho de consumo do Vasco da Gama. Mas pelo que indica, é questão de tempo para que as negociações avancem e, enfim, o Vasco consiga esse camisa 9. Mas é uma situação semelhante à do Jorge Carrascal com o CSKA. Entre Vasco e atleta, tudo ok, tudo certo, mas falta a definição do clube. E o Vasco não tem tempo, cara. Hoje é dia 24 de julho, o Vasco não tem tempo para esperar. E Vasco busca outros nomes, busca outras vertentes, como a gente vem falando com vocês nesse vídeo. E a gente teve informações nessas últimas horas que o Vasco sondou a situação de um atacante israelense de 35 anos de idade, que na última temporada vestiu a camisa do Maccabi Tel Aviv de Israel. Baita de um jogador. Um atleta que tem passagem por PSV, Palermo da Itália, Guangzhou da China, e é um nome diferenciado. Para vocês terem noção, no PSV, na temporada de 2021-2022, foram 46 partidas, 20 gols marcados e 11 assistências. E nessa última temporada foram 39 partidas, 26 gols e 2 assistências com a camisa do Maccabi Tel Aviv. Um nome muito diferenciado. Com a informação que temos a trazer aqui a vocês, com as dificuldades que o Vasco hoje enfrenta para fechar a contratação do Michel Santos, começa a buscar outros nomes, outras alternativas no mercado do futebol internacional. E de acordo aí com o jornalista Fábio Torres, o Vasco nesses últimos dias buscou informações para contratar o atacante israelense que hoje atua no Maccabi Tel Aviv de Israel. É um atleta dos maiores jogadores aí da história, inclusive, do país. O que acaba atrapalhando? É um atacante caro, é um atacante de alto custo. E o Vasco é um clube que hoje está segurando o máximo de dinheiro que pode. Mas volto a repetir, vocês não podem segurar o dinheiro. Eu coloquei no título, na capa inclusive, lá do Acorda Vascão de hoje. Usem o dinheiro, usem a grana que vocês têm. Não é uma situação fácil. É um atleta valorizado, tem um padrão de salário acima hoje completamente daquilo que o Vasco procura no mercado. Mas a situação é complexa e o Vasco procura outros nomes. E é esperar para ver o que irá acontecer. Jorge Carrascal e Michel Santos são os sonhos de consumo. Proposta está na mesa. Vai chegar da resposta dos clubes que hoje detêm os direitos econômicos dos jogadores. Mas enquanto isso, busca outras vertentes, busca outras linhas. Dia 3, a janela fecha, meu amigo. Tem que correr contra o tempo para reforçar esse time. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira chata, inclusive. E já estaremos de volta com Boa Noite Gigante, com muitas informações, muitas notícias do nosso Vasco da Gama a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.